Sim, este é o último chá dos 5. Calma, não sofra. Já dizia o sábio Fernando Sabino. No fim, tudo dá certo e se não deu certo é porque não chegou ao fim. Sendo assim, nesse capítulo vamos relembrar essa trajetória linda e mostrar que demos mais que certo. Para uns o fim, para outros recomeço. Como pontua Marta Medeiros, hoje sei que dá para renascer várias vezes na mesma vida. Basta desaprender o receio de mudar. O chá finale está no ar. Chá dos 5 começando e hoje será único, especial e marcante. Será tudo isso, pois vamos reviver um pouco dessa história de 6 anos de um projeto para darmos o encerramento que ele merece. Mas vocês devem estar se perguntando, por que esse é o último chá? O chá é um projeto independente e para ele acontecer demanda esforço em grupo e individual. Chegamos ao limite entre seguir com o projeto e arriscar sua qualidade ou parar enquanto a glória. Além disso, sentimos em nossos corações a necessidade de nos dedicarmos a projetos pessoais e fechar um ciclo para começar um novo. Pois é, e para começar com esse papo, a gente vai chamar a nossa psicóloga e sexóloga Bárbara Menezes para falar justamente sobre isso, que é a importância de fechar ciclos. Oi pessoal, oi meninos, tudo bem? Então, o nosso vídeo hoje é sobre encerramento de ciclos. É natural que o encerramento de um ciclo cause algum tipo de sofrimento. A gente tem um certo receio do que vem por aí. É diferente a gente falar de encerramento de ciclos e de perdas repentinas. Quando uma perda acontece de forma abrupta na nossa vida, o sofrimento se intensifica. Mas quando a gente encerra um ciclo, é natural que a gente sinta uma certa melancolia, uma certa saudades, né, do que passou e do que a gente já viveu. E essa saudade é boa, de certa forma ela também é saudável, porque significa que foi bom, significa que tudo que a gente construiu, que a gente viveu, foi bacana, teve aprendizado e vai deixar saudade. O ciclo faz parte da nossa vida. A nossa vida é toda feita de ciclos. A gente tem um ciclo que se encerra quando a gente deixa de ser criança, a gente tem um ciclo que se encerra quando a gente deixa de ser adolescente, adulto e por aí vai. Tem pessoas até que dizem que os ciclos têm um certo misticismo com o número 7, né? A cada 7 anos os ciclos vão se modificando. Mas o mais importante é a gente pensar que o novo vai acontecer e as coisas novas precisam realmente que os ciclos se encerrem para elas poderem acontecer. Não necessariamente o que é novo é ruim. Tem muitos novos projetos, muitas novas experiências que acontecem e que a gente precisa encerrar os ciclos que já passaram. É importante que a pessoa receba essa nova fase com bastante carinho, com bastante atenção. Então, eu desejo que este novo ciclo que se inicia agora para todo mundo seja um ciclo de muitas alegrias, de muita prosperidade, de muitas novidades, de muito aprendizado, porque o que se encerra também traz tudo isso pra gente, tá bom? Eu agradeço muito a amizade que a gente construiu e todo o aprendizado. Muito, muito, muito obrigada por tudo e um beijo, sucesso para todos nós. Bárbara, sempre Bárbara, né, gente? Muito obrigado, meu amor. Sua presença foi fundamental em todos esses programas para a sanidade mental do público e nossa. Eu queria pontuar que tem uma hora que ela fala, que ela comentou dos ciclos de 7 anos. E se a gente for ver, estaríamos começando o 7º ano. 2021 seria o 7º ano do chá. E a gente chegou nesses 7 anos, então, e realmente... Muito holística ela, né? Muito, mana. Eu sou mais prático. Mas eu sou meio difícil, sabia, de encerrar ciclo. Porque eu acabo encerrando sempre deixando uma brechinha.
Tipo, a vida inteira. Não sei como é que são vocês com o fechamento de ciclo, mas eu... Eu não quero mais te ver. Não, tá vendo? A brechinha não significa você. Você que eu quero ver vocês, tá mesmo? Mas eu tenho um pouco de dificuldade, porque eu sou muito saudosista e às vezes eu fico, sei lá, nos outros projetos, outras coisas, eu sempre tô sempre por ali, sempre vou falar um oi. Quando aparece, Bolacha, vem participar. Algo que eu dancei há 10 anos atrás. Vou. Então eu sempre deixo uma portinha aberta, sabe? Eu já sou mais prático mesmo, assim. Tipo, em que sentido? Uma vez que a decisão é consciente, não é um fechamento de ciclo à força, né? Uma vez que foi algo pensado, conversado, entendido, eu tenho aquela ideia de finitude mesmo muito bem resolvida. Então, claro que isso pode ser revisitado em algum momento, né? Isso não é um problema. Mas eu lembro e, tipo, fico bem. Não fico... não sou desse jeito. Tipo, sou mais tranquilo com isso, assim. Eu lido melhor com as mudanças. Eu aprendi a lidar com as mudanças no decorrer do tempo, né? Mudar assusta. Qualquer mudança que a gente faz na nossa vida, na nossa carreira, é algo tipo, meu, e aí? Como vai ser, né? Nesse caso, tipo, como vai ser sem essa rotina? Porque o chá tá lá, vai estar no YouTube, então assistir, dá para assistir, não é essa questão. E teve um programa que a gente falou especificamente sobre luto. E aí a gente falou lá que o luto, ele não é só sobre a perda de pessoas. Às vezes ele é sobre justamente encerrar um ciclo e começar outro. E existe um processo nisso, né? Que é tipo, peraí, tá tudo bem, o que a gente fez valeu, o que a gente viveu foi uma história ímpar. Então, começar a revisitar as coisas positivas do que a gente viveu, para que fique só a coisa boa e a gente siga adiante, assim, tipo, isso foi o que eu aprendi, tá, gente? Porque eu não era assim, não. Era bem difícil encerrar coisas. Eu fico sempre pensando assim, eu fiz meu papel, o dever tá cumprido, o que eu ganhei, como foi esse trajeto. E aí, quando eu olho pro chá, eu vejo tudo que aconteceu com a gente, aonde a gente chegou, as nossas conquistas, o que a gente fez, eu tenho o sentimento de dever cumprido. Então, para mim, encerrar esse processo não é um problema. Assim, eu particularmente sou uma pessoa que eu não tenho problemas em encerrar ciclos. Eu acho que tudo... Eu sempre tive na minha cabeça que tudo tem começo, meio e fim, sabe? Então. Mas eu sempre tive na minha cabeça essa questão de entender que as coisas têm começo e meio e fim, né? E que a gente não pode arrastar além do que realmente deve ser, entender que uma coisa chegou ao fim e tá tudo bem, e se repaginar, se reinventar, fazer coisas novas. Acho que isso é importante pra gente também, pra nossa sanidade, pra nossa saúde psicológica e tudo mais. Então, pra mim, assim, eu fico triste porque é o que o Ti falou, é uma rotina que a gente tem, que a gente não vai ter mais, e a gente vai lembrar com saudade, obviamente. Mas eu fico muito feliz por tudo que aconteceu com a gente. Mas diferente do luto, por exemplo, a gente não vai morrer. Aquelas eternas, né? E se morrer, elas estão eternizadas no YouTube. A senhora já é Munhá, né? Então, assim, eu acho que isso traz um apaziguar, sabe, pra situação toda, entende? A gente tá ali, e a gente tá falando muito sobre o que a gente sentiu. Por incrível que pareça, eu tirei muito o foco de mim e fui direto pro público. Porque, assim, eu fico pensando no que a gente construiu com o público, entendeu? As relações que a gente tem, a confiança, as DMs, várias vezes, muita gente tentou me fazer de psicóloga e eu mandava o @ da Bárbara, entendeu? Mano, porque tem coisas que a gente não tá apto a responder, né? Mas essas pessoas pedindo conselho, a autoridade que foi construída por causa dessas pessoas que nos assistem. Então eu acho que eu vejo a missão cumprida por esse lado, sabe? Tipo, logo eu. Gente, mas assim, toda a história, né, ela tem um começo e assim a gente também tem a nossa história, né? A gente começou timidamente com algumas reuniões, tipo, olha, o que é engraçado, que eu acho muito bacana, é que assim, a história ela começou basicamente pelo desejo de fazer algo. E não fazer algo de forma leviana, assim, tipo, é o fazer algo pelas outras pessoas, né? Que é tipo, eu acho que eu tenho coisas que eu posso falar, então
peraí, quem mais pode falar comigo, assim? E aí a gente já falou em vários chás sobre as reuniões, começou com o Rei e o Marcel conversando, depois a gente chamou a Bolacha e veio toda aquela coisa. E o que é bacana que é aquela história do que o que é para ser, né? Sim. A gente foi conversando, as coisas foram tomando forma muito rapidamente. Na época eu estudava ainda design gráfico na Belas Artes. E aí, como aluno, eu tinha acesso, né, ao estúdio da Belas Artes, que é um estúdio muito bem equipado. Obrigado, Belas Artes, minha querida faculdade. Que não é mais minha faculdade hoje, mas tudo bem. E aí a gente conseguiu ter uma estrutura muito boa desde o começo. O áudio era sempre um problema, né? Porque aí a gente tinha umas coisas, a lapela às vezes não funcionava. O gravador. O gravador às vezes dava um pau ali, nananã. Mas aí a Marcel intenção era sentava. boa. Hã? A intenção era A boa. intenção sempre foi E ver boa. que naquela época, a gente tá falando de 2015. A gente começou em 2015. Então era um outro momento do YouTube, eram poucas pessoas, ainda mais canais LGBTs, que tinham estrutura. Então a gente já chegou, com um estúdio, 3 câmeras, com equipe, então isso tudo, e é muito engraçado que as pessoas acham que a gente é milionária, que a gente tá finíssima. Na verdade, isso Tudo na base da permuta. E o que era bacana é como as pessoas apoiavam a gente também. Eu acho que ficou tão claro nas reuniões e a vontade e o que a gente estava indo atrás, que as pessoas também acreditaram junto com a gente e se aproximaram e fizeram acontecer, né? Foram 4 anos de Belas Artes, com os revezamentos no YouTube Space. Mais 4 anos lá, né, gente? Foi muito tempo. Só corrigindo, se a gente pensar em começo foi 2014. Quando essas reuniões começaram a acontecer, a gente estreou em 2015, não sei se eu lembro porque eu fazia essa parte, né? Mas assim, a gente fez um marketing muito antes, assim, tipo, a gente começou a gerar expectativa sobre o canal. Dia 26 tem estreia do Chá do 5. E a gente já tá aqui reunido, separando os temas dos próximos programas. E você pode ajudar. Então, comente aqui embaixo. Ou, por favor, dê sua sugestão no nosso Facebook, Chá do 5 Oficial. Beijo! Quando a gente estreou o Chá do 5, a gente já tinha mais de 1.500 inscritos, sem conteúdo. Não tinha nada. Só tinha foto belíssimas, novas. A gente era tudo magra, sem ruga. Mas assim, conteúdo não tinha. E a gente tinha muita gente inscrita, só assim, tipo... Peraí, vamos ver o que esses aí vão falar, né? O que elas querem. E arriscando a possibilidade de um antes e depois inevitável, a gente fica agora com um trechinho do primeiro programa. Socorro! Muito bom! Bem-vindos! Estamos finalmente no ar, o nosso primeiro programa, o Chá do 5, e hoje a gente vai falar de um assunto polêmico, assim como o Mamilos. Eu quero que vocês fiquem aí, porque a gente vai falar sobre fetiche. Só que assim, existem 2 vertentes do termo fetiche. Uma é que Marx traz com relação ao capitalismo, quando você tem um objeto como fetiche, nesse sentido da sociedade capitalista. E aí a gente tem o fetiche da parte psicológica, que vai para onde o nosso programa vai falar, que é a parte sexual. Eu acho que se houvesse essa clareza com relação ao assunto de sexo, muitas patologias, muitas doenças psicológicas, até doenças físicas, a gente não teria índices tão altos, né, com relação a isso na sociedade. Então, eu acho que é importante. Isso está mudando hoje, em dia. Eu acho que existe muito tabu ainda para ser quebrado com relação ao assunto. Sobre sexo a 3 e essa coisa toda, é um fetiche, né? Eu É o novo nunca preto, sexo fiz a 3, nada né, com mais de uma gente? pessoa ao mesmo tempo. Não, eu novo preto eu também não, mas assim, você vê relacionamento hoje em dia, é tão normal falar que é aberto, sabe? Por exemplo, vocês namoram? Sim. Quanto tempo? 5 anos. Ah, tá, é aberto? Não, porque passa de 1, né? Já tá cogitando. Ele é, né? Aquele... Abrir, né? Não, ele abre. Meu Deus! Ai, mano, ainda bem que ela era inteligente, porque bonita! O que dizer, né? Não dizer. Bonita! Não, mas eu fico realmente chocado, real, com essa nossa estrutura desde o início, assim. Era muito... Gente, o Marcelo, né, que fez nossas fotos, as primeiras fotos. A gente teve muitos fotógrafos. Marcelo Auge, a gente teve o próprio Rafa Petri, a gente teve o Wendel. A gente tem muita gente que, desde o início, era uma mega estrutura. Tipo, a gente tá zoando aqui de ver a gente ali, mas a gente tinha estúdio, a gente tinha câmeras. Uma coisa que eu tenho muito orgulho, e eu sempre encho a boca para falar disso,
é que... Eu até comentei com o Renato no começo, quando a gente lançou o chá, eu falei, ai, mana, vai dar 2 meses, vai vir um programa assim, tipo, nível Globo, falando igual a gente fala, com muito mais estrutura, muito mais... E não rolou. Tipo, a gente começou pioneiro, fazendo um programa, eu amo chamar talk show. A gente começou fazendo isso, meia hora de programa, e tipo, não foi copiado. E depois a gente entendeu, né, Mona? Porque dá um trabalho. Mas assim, mais do que dar trabalho técnico para construir, dá trabalho pensar. De verdade, eu nem viria a cópia como algo negativo, partindo do ponto que seria mais pessoas trazendo discussões sobre a nossa comunidade, sobre os nossos temas, etc. Enfim, pulverizando isso, né? Até porque com outras representatividades, Exato, né? Entre a gente, exatamente. Porque ainda rolou a história do preconceito. Fomos questionados inúmeras vezes, por que eu não tenho um negro, por que eu não tenho um gordo? Gente, porque no dia que nós criamos não tinha um negro interessado em fazer, não tinha um gordo interessado em fazer. A gente não fez casting pra entrar. A gente se uniu e fez o programa. Não, e não houve esse pensamento, assim. Essa é a verdade. Nós éramos 4 amigos que a gente queria levar uma discussão à frente. Eu amo elas, elas se odeiam. Depois de 6 elas não se falam. Não, é porque eu digo que na época, quando começou, era assim. Éramos 4 amigos e a gente pensava em levar a discussão para as pessoas da mesma forma que a gente fazia, né? Então, não houve esse pensamento de tipo, vamos conversar com o público LGBT, então vamos colocar uma pessoa nem tinha negra. essa consciência, Não existia essa consciência, não existia esse pensamento, né? E quando a gente pontua que é independente, é nesse sentido, para as pessoas entenderem, né? Em momento algum, hoje a gente está aqui, nesse momento, gravando na TV8, em parceria com uma produtora, com a Conte, mas em momento algum esse foi um projeto de uma produtora. Que pensou sobre isso, que analisou, de fato, os apresentadores. Não, é um projeto nosso mesmo. De 4 doidas. Mesmo, real. O crescimento que o chá ele proporcionou pessoalmente para mim é inenarrável, assim, tipo, de verdade. Tipo, um Thiago pré-2015 e outro hoje, sem dúvida. É óbvio que no meio desse caminho entra faculdade, entram relacionamentos que fazem com que a gente cresça. Só que o chá ele tem uma parcela assim muito grande nesse sentido. Então, para mim, crescimento é a palavra. E eu sou, assim, grato é pouco, né? Mas na falta de palavras mais... Vamos colocar grato em caixa alta, assim, tipo, pá, né? Não fala gratiluz só. Pelo amor de Deus. E, cara, e para a comunidade, é difícil falar por uma comunidade, né? Porque a gente tenta ocupar o lugar de falar para a comunidade. E quando existe... ressonância, ou seja, quando a gente fala e alguém se identifica com o que a gente está dizendo, aí a gente está falando para a comunidade. Mas mensurar o que a gente fez pela comunidade, para mim, é muito complicado. A gente tem pontos, assim, tem ocasiões que dá para a gente ter uma ideia, muitos charmosos que mandam, assim, tipo, mensagens para a gente se abrindo, falando de problemas, falando de coisas que a gente ensinou, que é onde a gente consegue ter uma ideia. Eu sou... outro gay. Depois é verdade, outro gay. Era uma outra gayzinha Bilu. suja, do bueiro. Não, é porque traz a empatia e a necessidade de conhecer de fato a comunidade, de se entender enquanto uma comunidade. E é o que eu falei aqui nesses anos todos de chá, que é o que eu mais sinto falta enquanto LGBTQIA+, no Brasil, que a gente, no geral, a gente não tem uma cultura de comunidade, de fato. E o chá trouxe muito isso, porque trouxe a empatia e trouxe a capacidade e a oportunidade, na verdade, de aprender com as histórias dos outros. No lançamento do meu livro, eu lembro que teve um cara que ele parou, assim, a gente tava naquela sessão de autógrafos e tudo mais, ele parou do meu lado e ele ficou um tempo parado, esperando o pessoal passar, porque ele queria falar comigo. Aí ele falou assim, você tem só 1 minuto, eu só preciso falar com você 1 minutinho, rapidinho. Eu falei, tenho, né? Aí eu levantei, porque a gente tava com a mesa, assim, tudo mais. Tinha gente chegando. E aí ele falou assim, olha, eu sou um homem de 40 e poucos anos, eu não me lembro, mas já de acho que 46, 47 anos. E eu me descobri gay depois de casado, depois de muito tempo. E aí me separei
da mulher que eu era casado e acabei tendo brigas familiares e briguei muito feio com a minha irmã e a gente não se falava há anos. E teve um vídeo que vocês fizeram que eu tava no auge do meu desespero, eu entrei na internet, comecei a procurar algumas coisas e achei o canal de vocês. E teve um vídeo que vocês fizeram que teve uma fala sua nesse vídeo que falava sobre mãe, sobre a relação do filho com a mãe, etc., que me marcou muito. E eu resolvi tentar voltar a conversar com a minha irmã. E a gente acabou se acertando. E eu vejo que hoje eu sou extremamente grato, porque se não fosse o vídeo de vocês, e se não fosse a sua fala nesse vídeo, que eu nem lembro o que eu falei, isso não teria acontecido. E aí aquilo foi um tapa assim na minha cara. Eu falei, meu Deus do céu. E eu estava todo desconcertado porque eu não sabia o que falar para ele. E ele, muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem, muito obrigado pelo livro que você lançou. Isso aqui é de extrema importância para muitas pessoas, vocês não têm noção o quanto vocês ajudam. E aí eu fiquei assim, trêmulo, né, sem saber o que falar. Eu falei, meu Deus do céu. E aí acho que naquele momento eu tive assim um pingo do quanto a gente pode interferir na vida de alguém, sabe? Eu trocaria crescimento por virar gente. Como eu me senti. Porque eu cheguei em São Paulo sem Erembeira. E aí comecei a trabalhar aqui, me vi tendo que conciliar a saúde mental com o trabalho. E chegou um momento que eu tava muito desesperado, assim, sabe? Tava trabalhando, mas eu não tava feliz. E do nada não, né, mana? Mas assim, o chá surgiu. E é engraçado como a gente foi moldado pela nossa audiência. A gente foi moldado por caminhos que a gente tinha que seguir, pelo que a gente tinha que falar, as narrativas que a gente tinha que construir. E isso foi muito interessante, porque nós quatro estávamos no mesmo mood de tentar aprender. Porque a gente poderia performar, sejamos francos. A gente poderia performar, chegava aqui, enfim, dava uma atuada e era isso. Mas não, a gente realmente quis aprender e isso foi muito bom. Acho que de nós quatro, eu sou o que mais sai, né? Agora na pandemia não, mas antes disso, eu tava sempre nos rolês. Isso me colocou em contato direto com o nosso público. Entende? Em contato direto mesmo. Porque a menina me metia em tudo quanto era festa, sabe? Na festa, na mais alternativa, entendeu? Sabe? Eu ia em tudo. E aí isso me fez ter contato com diversos públicos. Então eu ouvi muitos depoimentos ali no face to face, sabe? Isso foi muito bom, porque me deu esse senso de responsabilidade. Pois é, gente, o Chá do 5 é isso que vocês estão vendo, esse bate-papo leve, descontraído. Mas a gente precisa chamar o intervalo, fica aí que a gente já volta. Chá do 5 de volta, hoje encerrando esse nosso ciclo. Um programa para homenagear e discutir sobre o que a gente viveu nesses 6 anos de projeto. Por mais difícil que seja, eu quero propor para vocês relembrar um programa que foi marcante e muito importante para vocês. Eu vou começar porque, para mim, foram 3. Eu juro que eu serei sucinto, não como nos primeiros programas que eu fazia altos monólogos. E vou explicar por quê. O primeiro programa que foi muito importante para mim, porque ele foi de um imenso aprendizado, foi sobre transgeneridades. Quando a primeira convidada foi a Alexandra, e eu tive que estudar muito. E eu tive que estudar a partir de um conteúdo que eu absolutamente sequer imaginava do que se tratava. E admito que ali muitos dos meus preconceitos foram ao chão, assim. Não vou, como eu prometi, não vou me discorrer. O segundo programa que foi muito desafiador foi o programa com a Rita Von Hunt, porque, para mim, ela ocupa um lugar de importância acadêmica muito grande. Então, para mim, foi assim, meu Deus, eu não posso falar bobagem perto dessa mulher, sabe assim? Então, eu estudei muito para que eu pudesse realmente contribuir, e ali eu percebi que, de fato, o conhecimento, ele te coloca ali com seus pares, né? Óbvio, não estou me comparando com a Rita, mas eu não fiquei para trás. E o programa que eu me senti mais apropriado de falar foi o programa sobre a desconstrução da masculinidade, com o João. Porque ali eu pude colocar
muitas coisas do que eu falei foram aprendizados recentes, não só, né, estudando psicologia, mas nas minhas relações, na minha família e do que eu pude vivenciar. Assim. Então ali eu me senti muito apropriado, tipo, cara, é isso, olha, eu estou falando um negócio aqui que eu posso provar que é assim que funciona. Então tá, já que ela pegou 3 e sendo clara e objetiva, ela deu brecha, abriu brecha. Não, eu acho que o programa, para mim, um dos mais importantes foi o sobre HIV. Afinal, os primeiros 100 mil a gente nunca esquece. Mas é porque eu acho que quando a gente decidiu falar sobre HIV naquele momento, ninguém fazia isso, muito raramente, da forma que a gente foi fazer. E também levou o chá para um outro lugar, né? A partir dali desdobrou muitas coisas com relação ao chá. A gente participar de campanhas de conscientização da prefeitura, do estado, eventos, enfim. Então eu acho que aquele de HIV e foi importante para mim, né? Enquanto uma pessoa que vive com HIV poder e ter um projeto em paralelo com o chá sobre isso, unir as duas coisas. Então eu acho que esse programa foi muito incrível. De tema, o de gênero não binário com a Wallace foi um que... Eu acho que a mesma sensação foi lá. Eu cheguei, gente, assim, ó... Vim aqui porque eu realmente não sei nada, eu quero entender, quero aprender. E a Wallace Rui foi incrível, muito didática, foi muito bom. Então, e fechando esse, o da Gretchen. A cara do Thiago, você tinha que ter pego um close no Thiago. Mas por conta... A gente vai falar ainda aqui sobre externa, mas por conta de entender... o mecanismo, gente, desses programas. Vocês ficam vendo o lançamento, essas externas que a pessoa pega o microfone, chama fulano, vem falar aqui. Assim, Sula Miranda, o que eu sei da Sula Miranda? Em 5 segundos, Sula Miranda. Oi, Sula! Tipo, aprendi a valorizar muito esse trabalho e aprendi muito naquele dia nessa relação enquanto entrevistador, enquanto apresentador, numa situação em que aqui a gente está no estúdio, a gente tem um controle. E lá, não. Então, foi importante para mim nesse sentido, como aprendizado profissional. Eu lembro de um programa que eu gostei muito, que foi de família tradicional brasileira, que a gente fez com a Liliane Prata. Porque foi um programa super leve e eu acho que trouxe lições muito importantes e profundas que ainda são questões sociais sérias no nosso país. E também eu pego o gancho do Rafa para falar sobre as externas, que externa sempre foi assim... um monstro pra gente, né? A gente morrer de medo de fazer externa, porque é o que o Rafa falou, tipo, é muito improviso, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe quem vai aparecer, e foi aonde eu cresci muito nesse aspecto, assim, de aprender a lidar com todas essas situações dentro do que a gente fazia no chá, então foi muito importante pra mim também. O meu primeiro programa, Pânico, foi o HIV. Pânico, eu olhava pra bolacha assim, eu falava, você é uma louca. Para de ser louca, a gente começou falando de beleza. E agora você quer meter HIV, muito pesado, como que a gente vai dar leveza pra isso? E no fim das contas, o que eu senti falando na hora do programa, eu não acreditava. Parece que eu tinha saído do meu corpo e tava vendo que aquilo... Eu tava conseguindo falar com naturalidade e vendo os meninos falando, o tema tava sendo passado com naturalidade. Então foi a primeira bicuda no rim que eu recebi. E que foi muito boa. Eu preciso falar do programa Afeminadas. Preciso falar desse programa, que foi muito incrível. Os meninos não sabiam de absolutamente nada. E eu entro no estúdio de salto, de bota, e aquela orelhinha e tudo. E foi um programa muito legal. Alcançou muita gente, muito mais do que eu imaginava. Não sabia que tinha tanta feminina no mundo. Tantas de mim. Mas enfim, foi um programa realmente muito especial. E fora isso, todos esses que deixaram a gente boquiabertos, né, da própria transgeneridade, o programa sobre racismo, enfim, todos que a gente ficava assim... Tipo, a gente tinha estudado e tava achando assim, o primeiro dos ignorantes, né? Todos que trouxeram realmente aprendizado pra gente acabaram marcando. Eu tenho muito orgulho da nossa trajetória, porque... a gente consegue ver a evolução do outro. E isso era muito bom. E a gente sempre teve essa sinergia de conseguir rebater em time, sem atropelar, sem ser grosseiro, sem ser rude. Parecia que a gente tava... Mactube, né? Tava escrito. O Marcel, no começo do chá, ele tinha extremo cuidado com a imagem. Sim. Então, falava palavrão, ai, vamos nessa. Ainda fala, não aqui, porque, enfim. Mas
E o Marcel tinha essa coisa, minha mãe está assistindo, minha avó está assistindo, e ele tinha cuidado em não se colocar, não colocar muitos trejeitos afeminados, Sim. e muito cuidado. E de repente, a gata aparece de salto, ela já aparece peruca, maquiada. E isso, para mim, pelo menos olhando assim, foi, aspas, repentino. O que fez você mudar essa sua impressão do tipo, como eu me mostro e como eu sou, tipo, eu me mostro o que eu acho que as pessoas têm que ver ou como eu sou? Como foi isso? Eu comecei a perceber que as pessoas estavam gostando, se identificando comigo por conta dos meus posicionamentos, né, em termos de ideias. Então isso foi me dando confiança. E chegou um momento, é aquilo, a gente não consegue performar por muito tempo se não estiver sendo paga pra isso, né? Igual a menina aqui que é atriz. Mas chegou no momento que eu cansei. Eu falei assim, gente, eu não sou assim. Eu não consigo ser durinha, sabe? Tipo, eu não sou o que fica... Eu ia de roupa social, lembra? Gravata, Horrorosa, engessadinha. horrorosa. Mas na época eu achava que era certo. Tá Horrorosa tudo não, bem. era de bom gosto. Estranha. Mas Mas aí foi exatamente isso. Eu me lembro da sensação de cansar, entendeu? Do tipo, gente, não dá, eu não consigo, eu sou isso. As pessoas que me rodeiam na vida real gostam de mim por causa do meu jeito, entende? Por causa de ser essa libélula maravilhosa. E aí eu parei de ter vergonha. eu acho que nessa transição ficou claro também, como você lembrou, o uso do feminino entre a gente. A gente parava a gravação. Sim. Principalmente por causa dela, que ele contou já a história. Tipo, me chamou no feminino. E isso, na minha cabeça, foi uma loucura, porque... A vez que a gente chamou ela de Sally, de- ela fez um ela quase derrubou o estúdio. gente, não podia. Mas e aí me levou para um lugar de, inclusive, questionar o porquê da gente se chamar no feminino. E ressignificar isso, porque quando novo, enquanto bullying, esse feminino vinha dentro desse machismo e a gente achava Pejorativo. péssimo. E agora não, a gente se apropria dele, assim. Gente, a gente já teve que lidar com temas assim, tabus, espinhosos. Vocês lembram de alguma coisa assim que você falou, eita, esse vai pegar? Lembro. Fala você então primeiro. Pensando. Todos os programas que envolveram transgeneridade pra gente, assim, foi era um soco no estômago. Porque ao mesmo tempo que a gente tinha ânsia de comunicar aquele tema. Só que a gente não tinha noção do quanto a gente tinha que aprender pra comunicar aquele tema. E a gente se tocou muito disso ali na hora, com a câmera ligada. Mas eu acho que o que favoreceu, e juro, não é só fazendo uma linha aqui, é que a gente teve muita sorte. Cada convidado Com que foi falar sobre convidados. esse tema. Sim. De verdade, assim mesmo. Desde a Alexandra, que foi a primeira. Popô, Eric. Nossa, Léo Áquila. Gente, o programa da Léo Áquila, tipo... Gente, deixa eu falar um negócio. Mana. Eu Sim. cobri a primeira caminhada da visibilidade trans que existiu neste Verdade. país. Eu estava lá. Que tal? Esses dias eu estava vendo, eu vi o vídeo, né, que apareceu e eu falei, gente, eu não acredito que eu estava na primeira. E detalhe, vou contar em off. Na hora que eu fui fazer as entrevistas, levei cada baile. Eu levei cada baile, tipo, eu peguei umas milituda raivosa, sem paciência, pra bicha branca, e falou assim, não é assim que se fala. Mas se você tá falando isso por isso, eu falei, não, gata, pera, vamos começar de novo. Deixa eu te explicar o contexto. Eu tô aqui em nome do programa, a gente faz um trabalho assim, Por favor, assim. me entenda. Eu realmente preciso de ajuda pra poder fazer isso da melhor forma. Eu não tô aqui pra expor ninguém como... Pra ridicularizar, pra ser uma chacota ou fazer com desdém. Eu quero realmente que a mensagem seja comunicada com louvor. Você pode me ajudar? Aí mudou a chave, entendeu? Sim. Então, os temas de transgeneridade foram os mais espinhosos pra mim. E teve quando a gente fez com a atriz pornô, que eu rebolei ali, menina, sabonetei. Que eu falava assim, como que a gente vai fazer valer esse tema sem parecer vulgar? Né? Porque eu sempre tinha aquilo de que a gente tinha que falar de tudo. Sim. De tudo. Sem ser vulgar. A gente tinha que ter nível. Sim. Entende? Eu acho que todos os temas que tiram a gente do nosso lugar de fala foram desconfortáveis, assim. Porque a gente lida com um tema e uma realidade que não é a nossa,
E como a gente vai falar daquilo, né? O último programa que a gente gravou sobre... o último não, há um tempo que a gente gravou, faz um tempinho, que a gente gravou o programa sobre racismo estrutural, eu tava morrendo de medo, porque eu falei assim, meu Deus do céu, eu no auge da minha... Exato, Carolina eu branco, Dickmann, com olho claro, vou falar sobre racismo estrutural. Tipo, é uma coisa muito difícil e a gente... E assim, um tema que tá muito em voga agora, que tá em alta, a gente tá vendo aí um reality show na televisão que tá, né, dando tapa na cara sobre esse assunto. Então é difícil você tocar nesses assuntos, assim, e você fica muito inseguro, principalmente quando você tá completamente fora do seu lugar de fala. Poucos foram os programas em que a gente não falava algum tema que dentro da sociedade tradicional é reconhecido como tabu. Então eu acho que é bem esse lugar que vocês falaram. Para a gente não era uma questão tabu, para a gente é uma questão quando não fazia parte tão próximo de nós e a gente teve que estudar mais ainda para aprender. É que eu acho que a pressão vinha pra gente provar literalmente que não estava tratando daquilo com banalidade. Sim. Que não tava tratando daquilo, tipo, sem pensar ou de qualquer jeito. Essa foi a pressão que eu sempre senti, que eu sempre me preocupei. Porque quem nos assiste há muito tempo já conhece o nosso modus operandi. Mas e quem tava chegando agora? Como que essa pessoa ia entender aquilo? E sempre tem gente chegando agora no YouTube, sempre tem né? gente chegando agora. Gente, a gente vai ser um especial 2 programas, né, quase. Mas então vamos acelerar aqui. Eu queria pontuar que, como a gente já falou aqui das externas, eu nunca neguei que eu amava fazer. De todos, se você procurar lá em todos os vídeos do canal, vocês vão ver que quem mais fez externa fui eu. E eu gosto muito mesmo, esse lance com a galera, eu sou do povo, eu gosto. E eu queria só pontuar uma das externas mais importantes, que na verdade não foi uma só, né, foram algumas, que foram as coberturas de paradas. Me mudou muito com relação a compreender a parada em si. Sim. E foi uma conquista muito importante para o canal, porque na primeira parada televisionada pelo YouTube da prefeitura, o Chá foi um dos convidados, dos canais do YouTube, convidados para realizar essa transmissão ao vivo. E foi uma conquista que eu acho muito importante, né? As paradas eram sensacionais. Né? Não, e o Congresso de Psicologia do Mortará, né? Pelo amor de Deus. Gente, eu fiquei tão nervoso. Porque eu lembro que quando eu entrei naquela sala, na sala que a gente foi dar uma palestra, só tinha mestre em psicologia. Laura Miller estava na palestra. Assistindo ali a gente! E aí, quando eu vi ela assim, pra quem não sabe, a Laura Miller é a psicóloga do Altas Horas, né? Que responde as perguntas das pessoas. Quando eu vi ela na plateia, eu falei, meu Deus do céu! Foi, assim, intimidador. Mas é muito legal, porque... Depois eu vi que foi exatamente o contrário. Eles é que estavam nervosos e curiosos para poder ouvir a gente. Porque a gente estava falando de era um assunto extremamente atual e que a grande parcela das pessoas que estavam ali assistindo a gente não fazia muito parte daquilo, né? Já vinha de uma geração completamente diferente da nossa. E o nosso tema, que era o sexualidade e internet, sim, inclusive se desdobrou depois para eventos junto com a Bárbara em Sesc. A gente continuou falando sobre vários temas. Na verdade, o Sesc Ribeirão foi um grande parceiro nesse período nosso para poder fazer esses ao vivos, assim, né? Uhum. Uma das externas que mais me marcou foi a cobertura da Erótica Fair. Põe, quero VT, põe VT. É uma feira de produtos eróticos que eu fui com bolacha. Mana. Foi maravilhoso. Então, assim, de cara, entramos no pavilhão. E aí veio, 3 moças vieram, né? E aí elas estavam de lingerie e tal. E aí eu falei, oi, tudo bem e tal. Pedimos pra entrevistar, né? E ligou a câmera. Aí ligamos a câmera, perguntamos, e me conta, o que você tá fazendo aqui? Aí uma delas vira e fala, eu faço a parte de sufocamento. Eu sufoco tanto homem quanto mulher com o bumbum. Então a intenção é misturar a falta de ar, que joga oxigênio pro cérebro, com o prazer. Foi sensacional. E eu pensei comigo, meu Deus, eu faço marketing, não é nada. Entendeu? Tipo... E assim, dali em diante... Foi só, assim, foi uma surpresa atrás da outra, foi muito maravilhoso. Eu amo esse programa. Eu lembro da parte do vibrador, um vibrador de R$5.000, que tinha ouro, não sei o quê. E aí eu entrevistando a mulher, eu chamei a mulher pelo nome do vibrador, porque o vibrador chamava Tiana. Olha que maravilha, porque glamour pouco é bobagem. Eu tô aqui com a Tiane, da Loja do Prazer. Vanessa? Você falou Tiane? Tiane é o nome do produto. Ah, tá. Pera aí. A louca, tô aqui com a Tiane.
Meu nome não é Tiana. Eu, meu Deus do céu, assim, gente. Não, foi mega divertido. Eu fui tentar subir e fazer o polidense. Essa mano, aqui difícil. foi subir no polidense. As meninas estavam lá desde 6 horas da manhã, se esfregando naquele polidense, e a outra lá se esfregando também. Eu falava, mana do céu, gente. Foi Tinha que ser ela. muito Mas foi sensacional. assim, épico. Limpa a mão nessa toalhinha maravilhosa de limpa. Isso, elas que esfregaram a virilha nesse negócio o dia inteiro. Agora, olha, a Rafa pegando. Isso, muito higiênica. Bom, a gente não pode deixar de falar, de lembrar que ganhamos também o prêmio Papo Mix de melhor canal LGBT, o que foi uma grande conquista, mas eu também queria lembrar da conquista mais importante, a de saber que colaboramos com a nossa comunidade e com cada pessoa que de alguma forma foi tocada pela gente. Vocês não acham? A gente até comentou aqui em vários momentos já hoje sobre esse impacto nas pessoas, né? A gente tem alguém aqui da equipe, inclusive, Silvex. Beijo, Silvex. Que é alguém que sempre foi um charmoso. Ela começou como charmosa, depois ela foi promovida. Foi chegando, foi participando da equipe. Então a gente pôde conhecer um pouco mais da história do Silvex nesse período. Mas eu acho que esse impacto, como a gente já falou aqui, até para resumir, a gente vê claramente, porque eles chegam para contar pra gente, eles procuram a gente nas redes sociais para contar a história, para mostrar o impacto, escolas, colégios mostrando vídeos nossos, professores que utilizam. E, gente, assim, ouvi dizer que o nosso tempo está acabando, que na verdade já acabou, mas que a gente está aqui, né? Enfim, e eu acho muito importante que a gente fale um pouco, né, no individual, cada um com a sua mensagem, sobre essa experiência. Deixar um recadinho ou alguma coisa, abrir o coração, o Bolacha vai chorar, e é isso. Então eu já vou para chorar logo uma vez e ficar... Chora. É mesmo, gente. É porque eu fiquei muito pensando sobre essa parte, né? E... Ai, gente, não vai dar. É porque vocês me conheceram já, vocês aqui mesmo, e quem está assistindo me conheceu depois do diagnóstico do HIV. E eu queria dizer que, para quem sempre pergunta sobre preconceito, sobre como é que foi a descoberta, um dos meus maiores medos naquele dia foi que eu achar que eu não ia realizar vários dos meus sonhos. E enquanto integrante de duas minorias, entre aspas, né, enquanto gay e enquanto soropositivo, estava tudo muito distante. Então, quando surge o chá, ele faz com que eu produza um projeto nosso, seja um dos roteiristas do projeto, esteja à frente apresentando durante todo esse tempo, com toda essa bagagem. Então, o chá foi muito importante para mostrar isso, de tipo, olha, muita coisa aconteceu na sua vida, mas seus sonhos permanecem e acho que uma lição era junte com as pessoas do bem, as pessoas que estão com você, as pessoas que se aproximam para poder construir e realizar todos eles. Então, eu não posso olhar para elas. Não E vou ela olhar tá pra mais elas. viva do que nunca, Brasil. E eu queria, na verdade, não é um recado para vocês, é um recado para vocês aqui. Eu queria agradecer mesmo, porque essa aqui, até essa. Agradecer pela amizade, como te falou, a gente tem hora que quer se bater a cabeça na parede do outro, mas é sempre com muito respeito e com muita, muita gratidão e muito amor por vocês pro resto da vida. Porque o que a gente viveu aqui, a gente é uma boy band, gente, é isso. A gente durou mais do que muitas, inclusive. Então vai ser eterno pra mim esse processo. Gente, é assim. Eu sempre tive problema pra olhar pra câmera, porque a câmera sempre me intimidou bastante, né? E vocês sabem o quanto eu sofro pra fazer isso. E quando eu comecei o chá, eu tinha na minha cabeça que eu queria me comunicar com as pessoas. Que eu queria que as pessoas ouvissem, né? Que as pessoas ouvissem sobre temas, questionassem. E aí, depois de um certo tempo, eu descobri que, na verdade, eu queria ser ouvido. Eu queria que as pessoas me ouvissem e eu queria falar. E o que eu queria é agradecer vocês por terem me ouvido todo esse tempo. Cada um de vocês mesmo. Porque não foi fácil me expor da maneira que a gente se expôs. Pelo menos pra mim foi muito difícil, ainda é. E vocês me ajudaram
com isso, assim, me ajudaram a construir um Renato muito melhor, cada um de vocês. A gente termina o chá, mas eu levo um pedacinho de cada um. Eu levo um pouquinho do Marcel, eu levo um pouquinho do Rafa, eu levo um pouquinho do Thiago. Porque eu acho que é isso, a nossa construção, ela não é individual, ela é coletiva, a gente se constrói juntos. Então, eu queria pedir para as pessoas que estão assistindo a gente, para que elas ouçam as outras. A gente está num momento muito difícil, e isso já vem acontecendo há alguns anos, que as pessoas, tá todo mundo gritando e ninguém tá ouvindo ninguém. Já falei isso aqui uma vez. As pessoas não estão se ouvindo. E a gente tá aqui para se comunicar com vocês, porque a gente quer ouvir vocês também. Então se ouçam as pessoas ao redor de vocês, se coloquem no lugar dos outros. Eu acho que às vezes a gente pode ficar quieto e a gente pode aprender. Eu falava, né, todo mundo questionava, nossa, Renato é tão quietinho e não sei o quê. E o discurso que eu sempre tinha era, quando a gente fica quieto, a gente ouve mais. E quando a gente ouve mais, a gente aprende mais. Eu tenho isso como princípio da minha vida, assim. Eu trago um defeito que eu vejo que é meu, né, de falar pouco, de ser muito na minha, mas eu uso disso ao meu favor e ao meu crescimento. Então tentem fazer isso, ouçam mais as pessoas. E obrigado por tudo, obrigado por todas as pessoas que ajudaram a gente, obrigado por todos vocês por me aguentarem. É isso, muito obrigado de coração. Eu vou, assim, de coração feliz e de dever cumprido mesmo. O que eu falei sobre eu ser uma pessoa antes e pós-chá é absoluto. Mas, quando eu falo, né, isso do tipo, a gente fala o que antes do chá, após o chá, é o que a gente viveu, o que a gente gravou, os nossos convidados, as coisas que a gente pôde aprender e se desconstruir para conseguir comunicar. Só que... amiga. Ai, vai ser difícil, diretor. Ai, eu vou ter que quebrar muito colo. Vai dar um abraço na menina, gente. Vai dar um abraço nela, gente. Ai. É porque, né, tem obviamente toda essa parte, mas isso definitivamente não teria acontecido sem vocês. Quando a gente fala né, óbvio, teve hora que a gente queria muito bater na cara uma da outra. Nossa. Te amo. Só que sempre, quando a gente fala do tipo, não, mas a gente se respeita e a gente conversava. E é óbvio que a gente se respeita e conversava. Só que a principal motivação do qual a gente voltava para conversar é porque a gente se gosta. Né? A gente, não é só respeito, existe a amizade, existe toda a relação que foi criada, que existia antes, porque a gente se conhece, obviamente, desde alguns anos antes do chá. E essa relação foi o que possibilitou o meu crescimento pessoal, né? Vocês, e como eu disse, a gente é o chá. Óbvio que a gente não fez isso sozinho, como a gente falou, tem toda a equipe que definitivamente não teria acontecido, o Matt, etc. Mas foi a partir de vocês. E eu posso seguramente dizer que o que eu sou hoje pós-chá é graças a vocês. Te amo, tá lindo. Ai, gente, me controlei pra não chorar, porque acaba com meus cílios. Não, olha só, uma coisa que é muito maravilhosa de você começar projetos em grupo é que uma vez que você consegue literalmente desenvolver algo em grupo, depois fica mais fácil seguir só. Porque o mais difícil é viver em sociedade. O mais difícil é dividir o coletivo. Como o Thiago falou, mais do que respeito, a gente se gosta. Onde há humanos, há conflitos, a gente sabe. Mas nada disso nunca impediu a gente de conviver harmonicamente e de comunicar harmonicamente, que era a nossa principal missão aqui dentro, né?
Então, eu realmente tenho muito a agradecer a cada um dos meninos. Aprendi muito com eles, muito. Aprendi sobre ser um pouco mais pontual. Aprendi sobre não ser um chato, um mosquito na orelha dos outros. Aprendi a ouvir mais, observar mais, ficar quieto. Aprendi a ter troca. E aprendi a dar feedback. Sabe quando você vê que um amigo, tipo, tem uma dificuldade ou precisa de alguma coisa, você precisa ter carinho, cuidado, empatia? A gente tem isso com o nosso público, sim. Mas se a gente não tivesse entre a gente, o que a gente já tá fazendo aqui? A gente já tá vivendo uma mentira? Posto isto, eu quero dizer como mensagem final desse programa que tomamos muito cuidado ao longo de mais de 300 programas para que muitos deles fossem atemporais. Ou seja, são mensagens que não vão se perder. Umas são datadas, mas outras não. E então você pode sempre revisitar esse conteúdo para aprender, se inspirar, se renovar. Também te peço que pense antes de postar, que pense antes de falar, que se não tiveres nada de bom, construtivo para dizer, que você fique calado e guarde para si. E que no fundo, por mais que a gente se preocupe muito com o outro, é a gente que sabe da gente. A gente é que sabe o que passa, o que pena e as glórias de ser quem somos. Então leve isso sempre com você. Gente, não posso perder o foco. Pra respirar, né? Pra dar uma respirada agora. Bom, você não achou que a gente ia deixar de fora a nossa diretora, né? Imagina! Ainda mais em um momento como esse. Fala pra gente, Matt, sobre essa experiência. Matt, gente, é Matt de M-A-T-H, tá? Só pra não deixar nenhuma mensagem subliminar no ar. Abreviação de Mateus. Fala pra gente, Matt, sobre essa experiência. Por favor, conta pra gente como é você com o chá. Gente, 6 anos de história. O chá é um filho pra gente, né? E eu fico muito feliz de ter feito parte desse projeto. Então eu queria agradecer demais o Rafael Bolacha, porque foi ele que me fez o convite. A gente se conheceu lá no Rio de Janeiro, num ponto de ônibus. Eu tava voltando do meu curso de direção, olha só que coincidência. A gente trocando ideia, eu falei com ele que eu queria ser diretor, que eu gosto muito de TV. Na primeira oportunidade que teve, ele me convidou e foi um casamento maravilhoso. Então eu fico muito grato de ter feito parte dessa história. Cresci muito como profissional, conheci muita gente bacana e como pessoa também. Eu acho que eu me tornei um ser humano muito melhor. Então eu só tenho boas memórias do Chá dos 5 e agradecer por tantos anos de tantas conquistas aí. Um beijo, eu espero encontrar vocês em novos projetos. Ai, gente, já encerrando o programa, eu quero deixar o obrigado para todos que nos apoiaram durante esses anos. O Centro Universitário Belas Artes, o YouTube Space, a Barilla do Brasil, a TV8, a Conte Comunicação, Mermeleia, Duodonut, Santo Bataclan, Bobiei, NKB, a Bicha da Justiça, a Querida Joias e a Tati Garcia. Claro que a gente agradece também as pessoas que estiveram aqui na nossa equipe. Na TV8, a gente tem o Rafael Petri, que está com a gente desde o começo, fez de um tudo essa pessoa fofa. Está aqui, correndo com o TP de um jeito que parece que ela vai perder o ônibus. Eu já me perdi inteiro. Robson Honorato, Queca, Silvex, Diego, César, Maír, Ricardo Mack, Cosme, Bárbara Menezes. Gente, se a gente colocar uma lista, a gente vai ter mais um programa sobre isso. E é isso. Obrigado, de coração. Eu quero fazer uma menção honrosa ao Gui, que foi meu primeiro produtor, que eu gritei como se não houvesse amanhã. Foi a... Gui! Acho que foi a palavra que eu mais falei durante o nosso começo. E quero lembrar também, gente, que o canal vai continuar disponível no YouTube, tá? Não vamos deletá-lo. Tem muitos vídeos para você ver e rever. Afinal, você sabe que o conhecimento tem poder e o que nós queremos é compartilhar esse conhecimento. Ai, é difícil falar essa frase, né? É muito difícil. O Chá dos 5 fica por aqui. Obrigado por tudo. Um beijo grande.
Vamos brindar! Brinde! Obrigado!